Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos orar? Pedir a Deus pela palavra dessa noite. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. O Senhor é o nosso Deus de amor, é o Deus que cuida das nossas vidas, a tua forte mão guarda os nossos dias. Ainda que a gente não te veja, nós podemos crer que os nossos dias e as nossas vidas estão nas tuas mãos e as tuas mãos são poderosas para nos guardar e nos conduzir, mesmo em meio aos dias maus, mesmo em meio a dias difíceis e de grande tribulação, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, confiando tão e somente na sua graça, pedindo a Deus pela intervenção e orientação do seu Santo Espírito, que o Senhor nos direcione na palavra dessa noite e que a tua boa mão, mais uma vez, nos conduza e que a tua voz seja ouvida e que os nossos corações sejam desafiados e as nossas vidas transformadas. Esse é o nosso pedido por causa do teu Filho Jesus. Amém. O tema do nosso ano, como a gente já vem anunciando, firmes no amor, pois os dias são de ódio. Esse é o tema que vai nos direcionar em todas as pregações, reflexões e conversas ao longo de 2018. E hoje, de uma forma especial, a gente quer dar a introdução, ou a nossa introdução oficial ao tema. É nossa oração que essa frase, firmes no amor, pois os dias são de ódio, não se torne apenas objeto da nossa reflexão teológica, intelectual, mas que essa frase ocupe os nossos corações, que ela não ocupe apenas as nossas conversas, mas que ela se torne para a gente um alvo, que ela se torne para a gente um objetivo, um anseio ao longo desse ano. Que essa frase possa se transformar em metas de leitura, em pedidos de oração, em demonstrações reais de amor, em relacionamentos restaurados com Deus, com a gente mesmo, com o nosso próximo, seja ele cristão ou não. Agora, como eu disse na semana passada, talvez você esteja se perguntando, bom, mas o que eles querem dizer com esse tema? O que eles querem dizer com essa frase? E aí, o nosso objetivo aqui hoje é responder o que a gente quer dizer por amor nessa frase, o que a gente quer dizer por ódio nessa frase, qual a ligação entre amor e firmeza, e a gente vai fazer isso de uma forma um pouco diferente. Você vai ouvir hoje não duas pregações, mas uma mesma pregação em duas partes. Eu serei o mensageiro das más notícias e o Cris depois vem com as boas notícias, com o entendimento bíblico sobre amor. Então, se prepare para nos próximos minutos. Não ouvi muitas coisas boas, mas é necessário a gente pensar a respeito dos dias de ódio. E eu quero começar lendo dois textos bíblicos, um está em Mateus 24, o outro em 2 Timóteo capítulo 3. Você pode acompanhar por aqui para a gente ganhar tempo, porque o tempo nosso hoje vai ser bastante curto. Mateus 24, a partir do versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar em guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Agora, atenção, esses versículos estão grifados. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mateus 24, 3 a 14. Agora, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus.
Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Essa é a amorosa instrução de Paulo para o seu discípulo Timóteo. Ambos os textos, então, tanto o Evangelho de Mateus quanto a segunda carta de Paulo a Timóteo, falam sobre os últimos dias. A gente viu isso no início da pergunta para Jesus e a gente viu isso também no início desse texto de 2 Timóteo. E a gente sabe que desde quando Jesus veio ao mundo, nós vivemos os últimos dias. Mas também parece claro por ambos os textos que, conforme a volta do Filho do Homem se aproxima, alguns sinais dos fins dos tempos se intensificam. E, de qualquer forma, os sinais apresentados por Jesus e por Paulo, eles são perceptíveis para nós no nosso mundo hoje, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então, para facilitar a nossa compreensão e também para a gente aplicar esse texto para o propósito da nossa reflexão hoje, eu gostaria de destacar nesses dois textos 3 marcas dos últimos dias apresentadas por Jesus e por Paulo. A primeira dela, o ódio, isso apareceu em Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. A segunda marca, a falta de amor, isso apareceu no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus e em 2 Timóteo 3:3. E os amores desordenados, que apareceu especialmente nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3. Então, o ódio, a falta de amor e os amores desordenados. Então, primeira marca desses últimos dias, primeira marca da qual especialmente o texto de Mateus fala, o ódio. No versículo 9 do texto que a gente leu, de Mateus 24, Jesus fala sobre o ódio contra os discípulos de Jesus. E depois no versículo 10 ele fala a respeito de um ódio de uns pelos outros. O ódio pelos discípulos de Jesus não é novidade para os discípulos e não deveria ser novidade para ninguém, porque em diversos momentos do seu ministério Jesus nos fala a respeito disso. E basicamente o ódio pelos discípulos é motivado pela natureza da fé cristã. Uma fé na sua essência exclusivista, porque afirma que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, Salvador e Redentor da humanidade. Uma fé que, por isso, então, ela divide o mundo entre crentes e incrédulos, entre justos e injustos, entre salvos e perdidos. Vocês se lembram, por exemplo, de quando Jesus diz que ele não veio trazer paz ao mundo, mas veio trazer guerra, separação, divisão, e era justamente a isso que ele se referia. Porque se apenas nele há salvação, fatalmente a sua mensagem vai dividir a humanidade entre aqueles que estão diante da cruz e aqueles que estão contra a cruz de Cristo. E isso já nos deixa uma reflexão inicial, porque se, como os Beatles costumam dizer, se o amor é tudo o que a gente precisa, se o amor é tudo o que a gente necessita, e se o entendimento que a gente tem de amor é esse entendimento da música, um tipo de amor romântico, um tipo de amor sentimentalista, quais motivos o mundo teria, então, para odiar os discípulos de Jesus? Se tudo o que o mundo precisa, se tudo o que a gente precisa é um amor e é esse tipo de amor romântico e sentimentalista, que motivos o mundo teria para odiar os discípulos de Jesus? Qual seria o real problema com os discípulos de Jesus se toda a mensagem cristã se resume ao amor? Logo, quando Jesus afirma o ódio do mundo pelos seus discípulos, ele já toma como pressuposto um outro pressuposto para o cerne da fé cristã. Ele toma como pressuposto uma outra concepção de amor, que não é essa da música e que não é um amor meramente romântico ou sentimental. E a gente vai voltar nisso já no finalzinho dessa primeira parte. Mas então, diante disso, desse amor contra os discípulos de Jesus e do fato de que a mensagem cristã fatalmente divide o mundo, você pode estar se perguntando, então, isso quer dizer que a fé cristã incentiva o ódio? Isso quer dizer que a fé cristã promove o ódio? Muito pelo contrário. Na verdade, o ódio é fruto de um afastamento da fé. E a gente viu isso no versículo 10. Quando os discípulos se afastam de Jesus, eles passam a trair e odiar uns aos outros. Em outras palavras, longe de Jesus, a gente trai e odeia. Perto de Jesus, a gente confronta o ódio, ou deveria confrontar o ódio. Nesse sentido, e aí eu falo isso com muito temor, muitas vezes a gente, os crentes, a gente tem dado uma série de evidências de que a gente está não perto de Jesus, mas se afastando de Jesus, porque os nossos discursos e as nossas práticas muitas vezes estão tomados pelo ódio. E aí eu preciso ser muito claro aqui,
Eu sei que há um discurso no nosso mundo hoje de falsa tolerância. Eu sei que existe um certo politicamente correto no nosso mundo que é hipócrita, que muitas vezes é irritante. Eu sei que muitas vezes, em nome desse respeito, em nome dessa tolerância, a voz cristã tem sido calada na arena pública. E eu não tenho dúvidas de que a compreensão de tolerância e respeito dos secularistas é distorcida e tende a minar o diálogo e o confronto de ideias. Mas, apesar de afirmar todas essas coisas que eu acabei de afirmar, a reação de muitos cristãos politicamente incorretos, que assim se denominam, muitas vezes não passa de mero acesso de ira, discurso de ódio ou showzinho midiático. E é muito disso que a gente vê o tempo todo nas redes sociais, mesmo entre os cristãos, contra essa posição que é problemática da tolerância e do politicamente correto, se reage de uma forma equivocada com acesso de ira, discurso de ódio e muito show à parte para tentar se exibir. E é impressionante a quantidade de seguidores que esses cristãos politicamente incorretos atraem nas redes. E o pior é que quando os crentes simplesmente seguem essa onda e fazem coro a esses irreverentes e justiceiros da verdade, a gente mergulha então nesse mundo e a gente não consegue falar, quando a gente está mergulhado nesse mundo, a gente não consegue fazer um post nas redes sociais que não diga um palavrão, que não demonstre desrespeito por alguém, que não demonstre ira por alguém, ou que não espete alguém de uma visão contrária da nossa. Quando a gente mergulha nessa tendência, que eu estou chamando de politicamente incorreta, mas entenda o contexto no qual eu estou falando, a gente simplesmente não consegue fazer posts, entre aspas, amorosos. A gente simplesmente espalha veneno por todo lado. E é impressionante como tem páginas no YouTube, por exemplo, canais de cristãos, dessa turma mais desbocada, vamos dizer assim, para ser bastante claro o que eu estou querendo dizer, com 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores é 1% da população brasileira. E talvez 5% da população evangélica. Pessoas que muitas vezes estão cultivando uma personalidade, ou melhor, um personagem que simplesmente tem lhe rendido fama. Agora, lembre-se do texto, do versículo 10, mais uma vez. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. É quando a gente se afasta de Jesus que a gente passa a atrair e a odiar uns aos outros. Ódio no coração é sinal de afastamento de Jesus. Não dá para ser discípulo de Jesus e viver por aí disseminando ódio e discórdia o tempo todo. Pode até parecer bonito, pode até atrair muita gente e muito seguidor, mas não é santo e não é nem um pouco piedoso. É claro que a gente precisa se perguntar diante disso se a gente desistiu dessas questões básicas da fé cristã, de sermos realmente santos e piedosos em todo o nosso trato. Talvez a gente tenha anulado das nossas Bíblias Efésios capítulo 4, versículo 28, salvo engano, que a nossa palavra deve ser útil, ou as palavras de Jesus, que a nossa palavra deve ser temperada com sal e etc. Agora, sério, diante disso, está na hora da gente repensar, como cristãos, o uso que a gente faz das redes sociais. Assim, o que eu estou tentando trazer aqui é uma ilustração de um ponto. Meu ponto é, existe ódio entre os cristãos. E ele se manifesta muitas vezes na forma como a gente usa as redes sociais e nas pessoas que a gente segue nas redes sociais. E aí está na hora da gente repensar o uso que a gente tem feito disso. Porque o uso que a gente faz das redes sociais muitas vezes demonstram mais do nosso coração do que a gente percebe. E às vezes é ali que a gente demonstra que os nossos corações eles estão realmente tomados pelo ódio e pelo separatismo. Então a gente rompe dentro do nosso coração com aqueles nossos amigos, seja de direita ou seja de esquerda, a gente rompe dentro do nosso coração, mas como a gente não tem coragem de chegar diante desse irmão, falar para ele o porquê a gente entende que a posição dele está equivocada, porquê a gente deveria dialogar a respeito dessa posição, como a gente não tem coragem de fazer isso, a gente vai e faz um post irônico na rede social, ou então a gente vai e faz um post melodramático na rede social, tudo para convencer a audiência e espetar aquele irmão que a gente está com algum tipo de rancor e de ódio, mas a gente não consegue dialogar com ele face a face. Aí eu me pergunto, diante desse pequeno exemplo, isso é estar próximo de Jesus? Isso demonstra a identidade de um povo redimido e reconciliado?
É assim que a gente demonstra apreço pela verdade? Esses dias a gente estava conversando sobre essa mensagem, e aí diante de alguns desses fatos ele levantou uma questão interessante. Será que essas pessoas estão simplesmente iradas ou elas acham que estão defendendo a verdade? E eu acho que há os dois tipos, mas o ponto é assim que a gente defende a verdade? É assim que a gente defende aquilo que a gente acha que é correto? Simplesmente espalhando veneno por toda parte? É para a gente pensar. Segundo ponto. E, de novo, eu só estou trazendo problema e eu deixo as boas novas com o Cris depois. Segundo ponto, falta de amor. Isso aparece em Mateus 24:12 e aparece em 2 Timóteo 3:3. Esse ponto está totalmente ligado ao primeiro, eu vou ser bem breve aqui, mas eu gostaria de destacar uma questão que aparece no texto que eu acho muito interessante. Observe o versículo 12 de Mateus 24. Se você tiver com sua Bíblia, leia lá de novo, mas eu vou relembrar aqui. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Isso na NVT foi o texto que eu li. Na NVI a ligação fica ainda mais clara. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que Jesus está dizendo aqui? Que conforme as coisas vão piorando, maior é a tendência à frieza e à falta de amor. Quanto mais o pecado se manifesta à volta, menos amor as pessoas demonstram. Isso não é verdade nas nossas próprias vidas. Quanto mais o pecado se manifesta à nossa volta, mais o nosso amor vai se esfriando. A gente começa com o tipo de, erraram comigo, não sou eu que vou recomeçar. Só há ódio ao meu redor ou ao meu lado. Por que eu deveria demonstrar amor? E aqui a gente precisaria lembrar da mensagem do Marcelo há 2 semanas, de que a fé cristã é uma fé que nos chama ao recomeço. Então, se as pessoas à nossa volta estão destilando ódio, por que eu que deveria recomeçar? Porque isso está no cerne da sua fé. Isso está no cerne da sua fé. Agora, qual é a única maneira da gente conter essa espiral descendente de frieza e falta de amor em dias de ódio e maldade crescentes? Olhando para o alto, para aquele que é perfeito. O Cris já falou sobre isso algumas vezes aqui também. As pessoas podem ter errado com a gente, as instituições podem ter falhado com a gente, mas Deus não errou e Deus não falhou com a gente. Ele é perfeito, Ele é amoroso, assim como a gente cantou numa série de músicas hoje. E ainda que a maldade à nossa volta seja crescente e o pecado se manifeste de todas as formas possíveis, nós não precisamos sucumbir à falta de amor. Erraram com você? Que não se manifeste na sua vida. Tem ódio ao seu lado? Que não se manifeste na sua vida. É simples feito isso. Perceba o que diz no versículo 13. Tem um desafio aí que me tocou o coração essa semana, conforme eu pensava. Ele diz no versículo 12, conforme a gente acabou de ler, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E aí ele diz logo na sequência, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Muitas vezes a gente lê esse versículo e pensa na firmeza na fé aqui. Mas não é esse, inclusive, o contexto imediato do texto. O contexto é de frieza e falta de amor. Portanto, o que Jesus está dizendo é sobre firmeza no amor. E é assim que a gente deve responder diante de um mundo cheio de maldade e de ódio, com amor bíblico. Estão entendendo a lógica do texto? O pecado aumenta, o amor se esfria, mas quem perseverar no amor até o fim será salvo. É só o amor de Deus nas nossas vidas que vai nos conduzir à salvação no dia final. Eu já vou encaminhar para a parte do amor, mas tem um último ponto aqui. Amores desordenados, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 5. Observe que Paulo fala sobre falta de amor no versículo 3. Na versão que a gente leu, ele falava em sem afeição. Em outras versões, a NVI, se eu não me engano, traduz inclusive por falta de amor pela família. Mas além de falar de falta de amor nesse texto, ele também fala de uma série de manifestações equivocadas de amor. Um amor próprio exacerbado e amor pelo dinheiro, ele fala a respeito disso no versículo 2. Ele fala sobre orgulho e ingratidão também no versículo 2. Ele fala sobre trairagem no versículo 4 e fala sobre hedonismo, ou seja, amor pelo prazer, também no versículo 4. E eu sei que tem um monte de coisa aqui e o problema é complexo e tem várias ramificações, mas deixa eu fazer 2 comentários para eu encerrar minha fala. Primeiro, eu quero comentar especificamente o ponto do versículo 4 que ele fala que os homens serão mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. Ou seja, ele está falando a respeito do hedonismo. E eu quero tocar nesse ponto porque talvez esse seja um dos maiores inimigos do amor cristão nos últimos dias, especialmente nos nossos dias. E isso é verdade não apenas porque o prazer, ou seja, a satisfação,
ela seja algo intrinsecamente ruim. Muitos concluíram isso ao longo da história, mas o prazer e a satisfação não é algo intrinsecamente por si mesmo ruim. Mas porque nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer plenamente, a não ser o próprio ser de Deus. Em outras palavras, quanto mais a gente busca prazer e satisfação longe de Deus, mais insatisfeito a gente se torna, mais insatisfeito nos tornamos. E nenhum de nós está imune a isso. Há toda uma indústria à nossa volta de entretenimento, publicidade, marketing, tentando nos convencer que a gente precisa disso ou daquilo para nos sentirmos plenos e satisfeitos. E eu não estou dizendo que os publicitários estejam necessariamente a serviço do diabo no mundo, mas muitas vezes eles estão, e o diabo está se utilizando de todos os meios possíveis para nos convencer a buscar satisfação e plenitude em diversas coisas que jamais vão nos satisfazer. Já perceberam como que quando a gente consegue alguma coisa, a gente atinge algum alvo que a gente queria muito, a gente tende a se sentir mais sedento ainda pela próxima coisa? Então, quando um novo smartphone chega à nossa mão, já tem um novo modelo mais moderno e mais potente na própria tela do nosso celular nos provocando. Quando a gente conhece a praia que a gente acha mais bonita da nossa vida, quando a gente chega em casa e tem um anúncio ou no nosso Face ou no Google de uma praia mais bonita ainda que foi recém-descoberta e está intocável, e é para lá que a gente quer ir. Ou então, quando a gente se casa com aquela pessoa que a gente sonhou durante toda a nossa vida, logo aparece uma voz no nosso ouvido ou mesmo diante da nossa tela dizendo: para de perder tempo, olha aquela pessoa do seu trabalho, da sua roda de amigos, da sua igreja. Você poderia ter se você abrisse mão dessa. O mundo está então o tempo todo tentando nos mostrar o quanto insatisfeitos nós somos, para nos vender, então, a sua última solução para a nossa insatisfação. E não é preciso que os homens se tornem, não é por acaso que os homens se tornam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus nesse contexto. E aí o Piper diz uma coisa que eu acho formidável nesse ponto: a gente precisa aprender a combater fogo com fogo. Não se combate as promessas enganosas do pecado e dos prazeres mundanos com regra ou algumas proibições. É necessário um fogo maior, é necessário o fogo das promessas da palavra de Deus. Citando aqui o Piper, eu acho que eu coloquei a citação. Sim. O pecado tem poder por causa das promessas que faz a nós. Ele fala assim: se você mentir na sua declaração de imposto de renda, você terá dinheiro extra para conseguir aquilo que lhe fará mais feliz. Se você olhar essa pornografia, você terá uma onda de prazer que é melhor do que as alegrias de uma consciência limpa. Se você comer estes biscoitos quando ninguém estiver olhando, isso amenizará o seu senso de remorso e ajudará a lidar com a situação melhor do que qualquer outra coisa agora. Ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz. É isso. Hoje mesmo, depois do almoço, eu tinha trazido um pedaço de bolo de um aniversário que eu fui ontem e quando eu estava comendo parece que era meio grande, mas em troca daquele prazer momentâneo, eu passei a tarde inteira cansado e tentando terminar a mensagem, digerindo aquele pedaço enorme de bolo que eu tinha comido. É isso que o pecado faz com a gente. A gente troca um prazer momentâneo, a gente troca uma alegria futura muito maior por um prazer momentâneo. É isso que o Piper está falando. O pecado o tempo todo nos faz promessas. Vai ser bom. E, gente, pecado não é ruim. Ele é bom. E ele está nos convidando a um prazer. O problema é, ele é muito, muito, muito inferior ao prazer futuro que só a palavra de Deus nos garante e só a palavra de Deus nos promete. Como então vencer os prazeres do pecado? Eu vou deixar o próprio Piper dizer: lutar contra a incredulidade e pela fé na graça futura significa que combatemos fogo com fogo. Nós lançamos as promessas de Deus contra as promessas do pecado. Nós nos agarramos a alguma grande promessa que Deus fez sobre o nosso futuro e dizemos a um pecado em particular: faça igual. Ele nunca vai fazer igual. A gente olha para o pecado, a gente olha para o pedaço de bolo e fala: faça o que essa promessa da palavra de Deus pode fazer por mim no futuro. E ele nunca vai dar conta de fazer igual, porque ele é um prazer momentâneo. E é esse tipo de amor que a gente precisa combater na nossa vida. E é assim então que a gente se torna amigo de Deus, vencendo as promessas do pecado com as promessas da palavra e da graça de Deus, porque há muito mais prazer em Deus e na presença de Deus do que no desfrute do pecado.
O segundo desdobramento dos amores desordenados, o primeiro então é o hedonismo ou a busca do prazer, o segundo é uma compreensão equivocada do que é o amor. Isso aqui precisaria de um bom tempo, porque talvez essa seja a maior característica da exclamação que a gente lê nos muros da nossa cidade, e eu já vi isso pichado numa série de lugares: mais amor, por favor, ou menos ódio, mais amor. Que amor é esse que está sendo pedido nessas pichações? Basicamente é um amor que tudo aceita e um amor que tudo abraça. É um amor que diz: está tudo bem, a gente te aceita assim como você é, Deus te aceita assim como você é, venha. Não esperamos de você mudança, não esperamos transformação, basta que a gente esteja próximo, basta que a gente esteja junto, sem tocar de preferência nos assuntos que são incômodos. Essa semana eu estava lendo um artigo a respeito do filme A Forma da Água, que foi o filme com o maior número de indicações ao Oscar desse ano, é do diretor Guilherme Del Toro, aquele ator mexicano. Esse filme narra a história fictícia de uma faxineira que muda, uma faxineira muda, que não fala, e às vezes o texto trai a gente. Uma faxineira muda que se apaixona por um homem anfíbio no contexto de um laboratório durante a Guerra Fria. Então, em um artigo sobre esse filme, que esse artigo que eu estava lendo essa semana, que saiu no jornal Valor na sexta-feira, a gente lê o seguinte: escrita por Del Toro e Vanessa Taylor, a trama é relevante nos dias atuais. Na visão do diretor, por ecoar a intolerância do mundo diante de diferentes raças, nacionalidades, opções sexuais ou religiões. Aspas aqui falando agora o diretor Guilherme Del Toro. O monstro, que é o que pelo qual a mulher muda, se apaixona, representa o forasteiro, obviamente. Embora a beleza da humanidade seja a diversidade, infelizmente nós nos deixamos separar por falsas ideias de que existem dois lados, nós e os outros. Vistos de um satélite, os Estados Unidos e o México são apenas pedaços de terra, nem dá para ver a suposta linha de fronteira. E aí, ao final do artigo, ele começa a dar o tom do filme aí, mas no final do artigo ele diz uma coisa ainda mais importante pra gente. Se ele é verdadeiro, ou se é verdadeiro ele, o amor, e aqui ele está falando a respeito do amor, o amor destrói todos os obstáculos. Quando o assunto era amor, até Jesus Cristo e os Beatles concordavam. Tá entendendo porque eu coloquei a letra da música dos Beatles aqui? Porque é isso que o Del Toro tem em mente ao dizer isso. Agora, percebam que Del Toro tem um objetivo muito claro com o seu filme. E tenho certeza que esse filme vai chamar a atenção de muita gente. Se não ganhar o filme de melhor Oscar, estará entre eles. O objetivo dele é muito claro. Eu falei alguma coisa errada? Falei. Tudo bem, desculpa. Acontece, eu estou com pressa. Del Toro tem um objetivo muito específico, muito claro. Confrontar o ódio e as barreiras que as pessoas do nosso tempo têm levantado. Qual a arma de Del Toro para confrontar esse ódio? O amor. O verdadeiro amor. Aquele amor a respeito do qual Jesus e até os Beatles concordam. Mas de que amor Del Toro está falando? Ele está falando do amor bíblico, no qual a gente tem que perseverar a fim de alcançar a salvação? Ou será que ele está falando a respeito de um amor romântico e meramente sentimental que simplesmente diz: é preciso valorizar a diversidade, não há espaço para linhas divisórias, devemos aceitar a todos assim como eles são, independente da forma como vivem ou pensam? Lembre-se do que eu disse lá no início. Jesus, quando ele diz que ele não veio trazer paz ao mundo, mas guerra, é porque ele está dizendo que na essência da mensagem dele, na mensagem de amor dele, há linhas divisórias. Isso é o que existe na essência da mensagem de Jesus. E me parece que é esse segundo tipo de amor romântico, sentimentalista, do qual o Del Toro está falando. O amor que se transforma em um Deus. Qual Deus? O Deus da aceitação. Agora, o problema com isso é que, conforme o Lewis afirma, o amor, ao transformar-se num Deus, transforma-se num demônio. E quando esse amor da aceitação se transforma num Deus e se transforma num demônio, ele nos devora. Por quê? Porque assim como os prazeres humanos não são capazes de nos satisfazer plenamente, os amores humanos também não são a regra final a partir da qual a gente pode e deve viver. O amor de Deus é o padrão final e exato do que realmente é amor. E o amor de Deus é muito mais complexo do que simplesmente ame e aceite. E é aí isso que a gente vai ver agora. Pô, tirou minha água. Cadê o amor? Tô brincando.
A gente já vai encerrar. Na verdade, irmãos, a gente não está aqui para vender o tema. A gente está aqui para ouvir a voz de Deus, porque o inimigo não quer que você ame. O inimigo não quer que eu ame a Deus, não quer que você ame a Deus, não quer que você se ame, não quer que você ame o seu próximo, não quer que você ame o seu inimigo. No último dia, nos últimos dias, a gente fala último dia, o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, isso bate a minha porta, isso bate a sua porta. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. O amor bíblico a gente não vai ver hoje, vai ver o ano inteiro. Mas hoje há uma chamada de Deus para nós. Que chamada é essa? Vamos lutar. Senhor, eu sou necessitado e pobre e preciso aprender a amar o Senhor. Preciso aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas. Preciso aprender a amar o Senhor. Preciso aprender no teu amor a me amar. Preciso aprender a amar o meu irmão e amar o meu inimigo. Que nesta noite a gente responda. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está ali em Romanos 12. É a única vez que vocês vão ver eu fazer isso. Neste ano. O amor será sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O amor de Deus, o amor bíblico, ele é tríplice. Quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos de Roma, ele está no capítulo 12, e no capítulo 12 ele começa o quê? Eu rogo a vocês que vocês apresentem os corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus também é amor. Irmãos, a gente precisa lutar contra essa marca da última hora de esfriar, deixar o amor de Deus ser apagado dentro de nós. E esse amor de Deus que é tríplice, eu vou ser bem objetivo, ele se manifesta de que maneira se ele é tríplice? Em primeiro lugar, o amor de Deus nos ensina a amar a Ele mesmo. Não adianta você dizer assim, eu gosto de amar a Deus, eu não amo ao Senhor. Nós não nascemos amando a Deus. A gente nasce desordenado. A gente não sabe amar o Senhor sobre todas as coisas. Basta você ter alguma coisinha que você ganhou. Já viram o Luca e o Pedro? É minha. Não sabe nem conjugar o verbo direito. Não sabe nem usar o pronome. É minha. Ninguém quer o brinquedinho, mas só porque o outro tá, é minha. Aí o Pedro vai lá e soca o Luca, perdão, adulto. E o Luca, tadinho, vai lá, eu falo, Luca, vai lá e bate nele. Não bate nele. Perdoa, mas ele também fala, é minha. O problema é da natureza humana, já nasceu assim. Não adianta você se cobrar, eu quero ser crente, que é lá na igreja, todo mundo ama a Deus. Não ama. A gente ama porque Deus nos ensina a amá-lo. E o amor que a gente tem que ter a Deus, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, se ele não nasceu em você, ele não nasceu na sua natureza, ele nasce aonde? Onde é essa fonte para a gente ir lá pegar? É no Espírito Santo. A fonte do amor de Deus não é você. A fonte do amor de Deus é o Espírito Santo. É por isso que ele diz
que a gente deve ser fervoroso no Espírito. Se você quer amar o Senhor sobre todas as coisas, seja fervoroso no Espírito. E o diabo, olha como a marca é: o amor esfria, e a palavra de Deus manda a gente ser fervoroso. A resposta para o esfriamento do amor é a gente buscar o fervor no Espírito. E o fervor no Espírito é o quê? Fervor no Espírito, a palavra é justamente o Espírito, a ideia de água fervendo, e a gente deixar e permitir que a palavra de Deus, mais do que o sentir, consentir ou sem o sentimento, mas a palavra de Deus e o fervor no Espírito é que nos faz fiéis ao Senhor. Irmãos, hoje a primeira chamada de Deus para nós hoje é: Deus, eu quero aprender a te amar. A resposta dele é: seja fervoroso. Onde está o fervor por Deus? Onde está o fervor no meu coração? Onde está o fervor no seu coração? Se você está no discurso do ódio, se você está odiando o teu inimigo, e se nós estamos amando outras coisas mais do que a Deus, é hora da gente voltar e pedir ao Senhor: por favor, me faz fervoroso no Espírito, para que eu seja fiel ao Senhor. É o fervor no Espírito que traz a alegria na esperança. O amor de Deus, irmãos, ele nos traz a esperança e a alegria da era vindoura. Hoje nós estamos aqui, a gente precisa de fé para viver. Fé na palavra, a fé evangélica, a fé bíblica. E a gente precisa de esperança também. Mas a fé não tira o amor. E o Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, disse: olha, agora permanece os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Quando esse Paulo morreu, o que ele disse? Estava para morrer, ele disse: acabei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. E agora ficou o que para a eternidade? O que era desde o começo. E o que era desde o começo? O amor de Deus. A gente está aqui com fé e amor e esperança. E quanto mais a gente é fervoroso e o amor de Deus é brotado pelo Espírito de Deus no nosso coração, a gente tem a alegria na esperança. Amor é isso, irmãos. Amor é o poder da era vindoura. Amar a Deus sobre todas as coisas é gostar do céu, é dizer: Deus, é bom sofrer. Se o mundo me odeia, eu quero amá-lo. Se vão me perseguir por amor à verdade, eu tenho esperança na eternidade. Isso é amor de Deus, isso é fervor no Espírito. É fidelidade à eternidade. O fervor nos faz olhar e a gente se alegrar com aquilo que virá. Ao ponto de quererem vender celular, a gente usar e a gente precisa, a gente interage com as coisas, mas a gente diz: eu preciso e eu sou um homem da eternidade. E é para lá que eu vou. E é olhando para a eternidade que eu estou. Por isso eu vou ter esse celular, aquilo é outra coisa, mas eu não estou preso, isso não me domina. Porque eu sou um cidadão do céu. É o fervor. É o fervor no coração. E esse amor a Deus, talvez você diga: meu amor por Deus está ótimo, mas o amor pelo irmão está podre. Mentira! O amor a Deus e o fervor no coração é um serviço ao Senhor. O amor do irmão é um serviço ao Senhor. Senhor, meu amor por ti está uma bênção, mas eu tenho dificuldade com o inimigo lá no meu trabalho, eu tenho dificuldade com a minha tia, com meu primo, ou com aquele parente que vem, não sei de onde, e nós somos tentados e somos fracos para isso. Mas, se nós temos o fervor pelo Espírito de Deus, no amor, que nos faz amar ao Senhor, este fervor e amor a Deus se expressa servindo e amando o irmão. Esse é o segundo ponto do amor bíblico. É fervor no Espírito, ele é a fonte, não está em nós. Vamos à fonte, beber dessa fonte para amar. Mas, em segundo lugar, o amor bíblico é um amor que é dado ao irmão, demonstrado na preocupação com o outro. E aí Paulo faz uma lista, vou ser bem objetivo. A primeira coisa que ele diz que o amor bíblico, que é fruto do amor de Deus em nós, na demonstração com o nosso irmão, é que ele é sincero, ele não é fingido. Ele está dizendo: o amor não é, a igreja não é um teatro que as pessoas fingem que se amam.
Seu casamento não pode ser um teatro que você finge que ama. Sua família não pode ser um teatro. O amor de Deus não é um drama que a gente vai lá. Não, ele é um amor sem hipocrisia. Hipocrisia é a palavra do mundo dos gregos que ele usava justamente para isso. Põe a máscara, representa. Está dizendo, igreja não é lugar de representação. Casamento não é lugar de representação. Família de Deus não é lugar de representação. Igreja, nós aqui não estamos num palco. Aqui é vida real. É vida real. E na vida real, o amor de Deus é a grande virtude. A hipocrisia é um vício. Amor e hipocrisia não dá certo. São excludentes. Um é virtude, o outro é vício. Agora, é possível estar com Jesus e ser hipócrita. Lembra de Judas com um beijo? Representando amor o tempo inteiro. Beijou. Expressão de amor. Aqui. Não era amor, era hipocrisia. Era teatro. Era palco. Paulo está dizendo, o amor bíblico no irmão não é teatro. É sem hipocrisia. É sincero. Eu confesso a vocês que eu preciso aprender isso. Mas ele não diz isso apenas. Ele diz que esse amor bíblico com o irmão, ele é perspicaz. Ele tem discernimento. Discernimento para quê? Para ver o que é mal. Ele é um amor esperto. Irmão, você amar não é ser tonto. Amar é dizer, isso aí é mal para a minha relação com ele e eu não quero isso. O que é mal, o que é danoso, eu quero odiar. Engraçado, ele diz, ame sem hipocrisia e odeie o que é mal. A Bíblia manda a gente odiar o pecado. Joga fora. Além disso, o amor para o irmão socorre o irmão na necessidade. O amor de Deus em nós nos faz sensíveis às necessidades do irmão. Ah, eu acho que ele precisa do que eu preciso. Não, ele não é você. O amor de Deus faz você olhar para o irmão na realidade dele. E dizer, esse irmão está precisando disso. Senhor, eu não posso dar, mas eu posso orar. Eu posso orar e agir, eu vou agir. O amor de Deus em nós, ele vive em harmonia com uma mente bíblica. Qual é a nossa harmonia? A nossa harmonia aqui, irmãos, é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. O amor de Deus não é procure sua tribo, procure seu gueto na fonte, ou escolha um lugarzinho no reino de Deus com quem você se identifica. O amor de Deus faz a gente se identificar com Cristo na cruz. Nós não fizemos isso no louvor hoje? Crianças, jovens e mais velhos, todos a uma só voz, um povo só, que se reúne aqui para louvar o Senhor. É sem estratificação, sem divisão, a ala dessa com aquela, não, é um povo que canta, é um povo que ouve, é um povo que adora. A uma só voz, em unidade, a unidade do Espírito. Só o amor de Deus faz isso. O amor de Deus, de fato, ele não divide, mas ele tira as nossas divisões. Ele mostra nem esse lado, nem aquele, mas acima de tudo, o Evangelho de Jesus. É o nosso ponto de encontro. É o nosso ponto de saída, é o nosso ponto de chegada. Irmãos, é o amor de Deus em fervor e devoção. O amor para Deus em fervor e devoção, que nos faz servir ao irmão, sem hipocrisia. Será que já fui hipócrita? Será que você já foi hipócrita? Será que você está representando? Será que eu estou representando o tempo todo? Ou em alguns momentos, e agora é hora de representar? Porque não dá para amar. Isso é escravidão. O Evangelho quer nos libertar disso. Será que não dá para olhar a necessidade? Não quero olhar a necessidade. Não quero olhar essa necessidade. Eu não acredito que esse irmão está precisando disso. Eu queria que ele estivesse precisando do que eu acho que eu acho que é bom ele precisar. A necessidade dele poderia ser outra. Ou quero procurar meu gueto e não fazer do Evangelho nosso ponto de encontro.
Mas ainda assim, é tríplice em terceiro lugar. Não é só para Deus e nem para os irmãos, mas é para o inimigo. O amor aos inimigos demonstrado na não retaliação e no cuidado com bondade. Esse amor é um milagre. Esse amor é soberano, é sobrenatural. A igreja no Novo Testamento foi perseguida por judeus e por romanos, em via de regra. E eles passaram por várias coisas, e quando a perseguição era dentro do judaísmo, eles usavam a lei, a palavra de Deus, tida até aquele momento, para escravizar os cristãos, ou para perseguir. A palavra de Deus está dizendo que, Paulo está dizendo, olha, transforme o ódio em oração e ação. Não reaja, mas ore e haja a partir do amor de Deus. Amar o nosso inimigo é abrir mão da vingança. Isso é honra. Ele só se vinga e persegue. Um crente pode não se vingar e dizer, Deus, faça o Senhor. Honre teu nome. Que a tua justiça seja louvada. Eu vomito a minha ira para o Senhor. Mas quem age e vinga não sou eu. Isso é honra. Deixar o errante na mão do Senhor e amá-lo no lugar. Isso traz vergonha para aquele que odeia. Não sei se você já passou por isso. Mas ame quem te odeia. Aquele que te odeia não sabe receber teu amor. Não sabe, ele fica constrangido, com mais ira ainda. Ou ele pode até, pela graça de Deus, se converter. Mas, de fato, o mundo não sabe receber o amor, porque de fato só sabe odiar. Agora, a coisa mais linda da palavra: o amor vence o mal. Irmãos, eu vou parar por aqui para a gente orar, e aí eu gostaria de fazer essa pergunta. Nós temos tido a vitória sobre o mal com amor? Você tem vencido o mal com amor? O amor é poderoso. Você tem vencido o mal lá no seu trabalho com o amor de Deus? Você tem vencido o mal com você mesmo com o amor de Deus? Nós temos vencido, eu, Cristiano, tenho vencido o mal lá no meu trabalho com o amor de Deus. Isso exige de nós algumas coisas que nos levam à perseguição. Tempos atrás, vou contar um testemunho. Algumas pessoas do meu trabalho, a área em que eu estou está fechando. E algumas pessoas do meu trabalho fizeram um motim para trairagem. E aí me copiaram, me colocaram num negócio lá, dizendo, você é o garoto propaganda da nossa nova proposta. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Falei, então vamos pelo caminho pela frente. Vamos conversar com as instâncias superiores, pelos canais oficiais. Não, essa é uma ação nossa. E aí eu falei, então eu estou fora. Não, mas você tem que ir, Cristiano. Você é a pessoa certa. Você é estudioso, você é novinho, você vai se dedicar, você foi bem avaliado na última avaliação, você foi tido como um dos melhores professores, a gente precisa de você. Eu falei, então vamos fazer a coisa pelo caminho certo. Vamos conversar com o presidente, com o diretor, com o coordenador, envolver todo mundo e fazer uma proposta que englobe todo mundo. Porque o barco está caindo e todo mundo vai afundar. Aí eles disseram, não. Eu falei, então eu estou fora. Quando eu disse que eu estou fora, que eu estava fora, porque eu queria o caminho da verdade, eles começaram a procurar alguma coisa para me perseguir. E, de fato, perseguiram. Mas, e a tentação, quer dizer, o currículo da desgraça, é que a minha tentação foi de negociar. Eu falei, Deus, por favor, acho que eu vou ceder. Porque, de fato, o barco estava afundando e tudo ia falir, eu ia afundar e morrer junto. Mas eu me lembrei da palavra de Deus. O amor vence o mal. O amor vence o mal, irmãos. Olha, eu não sei qual é o mal que circunda a sua vida. Se é o mal de você não saber se amar, ou não amar o Senhor, ou não amar o teu inimigo. Mas o amor de Deus derrota esse mal. Nós da Fonte de Sicar, porque somos ovelhas de Jesus, temos tido vitória no amor. Se a gente pudesse abrir o microfone aqui, vamos contar as bênçãos. Você tem tido vitória no amor.
Esse amor tríplice, irmãos, trouxe êxito à igreja primitiva. A igreja primitiva era homens falíveis como nós. Mas o amor de Deus para o irmão e até para o inimigo trouxe êxito e o mundo foi evangelizado. Porque os homens se permitiram beber a água da fonte no Espírito com fervor e amar. A igreja hoje, a igreja de Cristo, seria mais feliz se todos nós amássemos dessa forma. Se você tem tido derrota por não saber amar, se eu tenho tido essa derrota, hoje é um chamado de Deus para nós. Deus, eu quero ficar firme no amor. Eu quero constância no amor. Dá-me fervor de novo. Dá-me fervor novamente. Que este tema deste ano seja uma chamada. Deus, eu quero te amar. Como na primeira vez. Eu não quero que o tempo passe e meu amor esfrie, mas eu quero fervor no amor. E que esse amor pelo Senhor se expresse em serviço no irmão. Amor por ele. E até pelo meu inimigo. Para que o teu nome seja honrado. E o Senhor vingue. O Senhor faça justiça, mas eu quero a liberdade de amar. Denunciando o que está errado. Falando a verdade em amor. Sendo firme na palavra. Mas fazendo todas as coisas sem ódio, sem ira no coração. Vamos ficar em pé e orar? Hoje é um dia da ceia. E nós estamos na presença do Senhor. E Ele está conosco. E eu gostaria que a gente tivesse uma resposta de oração ao Senhor. Deus, eu quero ficar firme no amor. Eu quero vencer o mal com o amor. O amor de Deus. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor e nós pedimos que o Senhor ouça, ó Deus, o grito do nosso coração por Ti, Senhor Deus, e pedindo ao Teu Espírito que habita em nós, que o Senhor nos dê fervor. Fervor no coração, Senhor Deus, que dissipa a frieza do não amar. Ó Deus, por favor, dá-nos o fervor do amor por Ti. Nós não temos isso em nós. Nosso coração se apega, Senhor Deus, a coisas. Nosso coração se apega, Senhor Deus, a coisas para amar. E isso esfria o nosso amor por Ti. Nesta noite, neste ano, nós clamamos ao Senhor. Faze-nos fervorosos no amor por Ti, Senhor. Isso é obra do Teu Espírito. Nós oramos por nós. Eu oro por mim. Cada irmão deve orar por si, Senhor. Ó Deus, e pedir esse fervor no coração. Ó Deus, se ele se expressa em emoção, em sentimento, isso não é sem antes a clareza da palavra. Tua palavra nos disse hoje, Deus, que a gente deve ser fervoroso no Espírito. Porque no último dia nós somos tentados ao esfriamento. Por favor, Deus. Por favor, Senhor Deus, nós precisamos do fervor do Espírito. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Ele traga brasas vivas no nosso coração para que amemos o Senhor. E ao amar o Senhor, a gente jogue fora. A gente lance fora, façamos votos de arrancar de nós coisas, Senhor Deus, que esfriam o nosso amor por Ti. Ó Deus, nós nesta noite perguntamos ao Senhor o que tem nos trazido derrota no amor. O que, Senhor Deus, dentro de nós, se há alguma coisa dentro de nós que nos traz derrota no amor por Ti, no amor por nós mesmos, no amor pelo irmão, pela igreja, no amor pelos nossos inimigos, se há alguma coisa dentro de nós que nos faz sermos derrotados no amor, mostra para nós. Mostra para cada um de nós. Oramos porque não sabemos o que está no nosso coração, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está em nós. Nós não queremos viver a vida cristã sem o amor. Nós não queremos viver a vida cristã, Senhor Deus, sem o Teu amor. Nós repudiamos, Deus, o amor vendido, hipócrita, falso, esse não amor do mundo. E nós queremos o amor de Deus. O amor de Deus revelado em Jesus. O amor de Deus expresso lá na cruz. É este amor.
É para este amor que nós estamos, Senhor Deus, para isso que nós estamos aqui, humildemente pedindo ao Senhor. Dá-nos como um rio. Tua palavra diz que o teu Espírito, ele derrama o amor nos nossos corações, derrama este amor em nós. Faze-nos, Senhor Deus, termos vitória sobre o mal no amor de Deus. Vitória, Senhor Deus, sobre o pecado. Vitória nas nossas relações, nos nossos ministérios. Vitória, Senhor Deus, neste mundo. E assim a igreja cresça firme. Assim o mundo reconhecerá, Senhor, que nós somos de fato discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. Oh Deus, olha para nós nesta noite. Vem, Senhor, e visita esta vinha. Vem, Senhor, e faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Traz-nos o vigor, Senhor Deus, do fervor no amor por ti. Ó Deus, nós oramos em confissão, em dependência do Senhor. Queremos te amar, Senhor. O amor, Senhor Deus, longe de ti nos escraviza. Nós colocamos diante do Senhor a escravidão, Senhor Deus, de coisas e de sentimentos horríveis que podem estar dentro de nós. Nos liberta, Senhor. Nos livra, Senhor Deus. Renova as nossas vidas nesta noite, Senhor. Faz, Senhor Deus, a tua obra neste ano, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus, para que de fato tenhamos, Senhor Deus, um ano de vitória com o teu amor sobre o mal. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos e precisamos de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.